Muito bom dia a todos. É uma grande alegria estar aqui no Mosteiro de São Bento, onde um dos meus filhos também estudou aqui e onde uma das figuras que eu citarei aqui, Luiz Sérgio Coelho de Sampaio, debateu muito sobre teologia com o então diretor do São Bento, cujo nome eu me esqueço agora. Estou falando de 1995. Dom Lourenço, exato. Que era uma figura maravilhosa, eu conheci também. Eu quero agradecer também ao convite do Luiz Ramiro, que eu conheci no lançamento do meu último livro, e que é relacionado com os meus amigos queridos, que dois deles estão presentes aqui, o Flávio Gordon e o Peter Fry, como foi colega na universidade aqui no IFIX, e estudante e aluno do professor Peter Fry. De lá para cá, eu mantive contato um pouco com o Luiz e ele me convidou algumas semanas atrás para apresentar alguma coisa em relação ao livro que eu tinha publicado, Brasil Insurgente, cujo subtítulo é Primeira Revolução do Povão. É um título naturalmente ousado, ninguém acredita que o povão é capaz de fazer revolução. Eu qualifiquei insurgência, né, e revolução, e eu qualifiquei isso como sendo uma coisa especial de brasileiros. Aqui não tem, não vai haver uma Revolução Francesa, não vai aparecer nenhum Danton, embora tenhamos um Danton aqui em especial no judiciário, mas não vai aparecer grandes loucuras e guerras e brigas fenomenais e insurgências nacionais semelhantes a uma guerra civil. Mas tem uma revolução silenciosa que se deve a vários motivos, assim, digamos assim, matemáticos, econômicos, de crescimento econômico. Tem gente que fica eternamente preso à ideia de que o Brasil não está se ampliando economicamente e que as classes sociais mais baixas, o povão, não está crescendo na obtenção de mais recursos e de melhores salários. Está, só que a desproporção continua entre a classe média, o estamento superior brasileiro e esse estamento. O fosso, o gap, continua alto, mas só o fato de que ele está obtendo melhores salários e melhores condições de conhecimento do mundo através da internet e da intercomunicabilidade que tem, deu um upgrade imenso, uma capacidade de discutir, inclusive, o Estado. Inclusive as preocupações que antes ninguém dizia que o povão era capaz ou que se interessaria. E nós estamos vendo isso exatamente do ponto de vista político, estritamente, pela lealdade que eles estão demonstrando ao fato de um político estar preso, que abriu uma janela para eles pensarem politicamente, e que eles continuam altamente fiéis a esse povo. Eu acho que o Luiz queria que eu fizesse algo assim, mas aí eu estava fazendo uma outra coisa e, de repente, eu criei um outro texto, que é um texto que tenta colocar o Brasil, essa indecisão brasileira que eu falo entre pertencer o que eu estou dizendo agora, ao globalismo, isto é, entre globalismo aqui como uma metáfora dos países comunistas e centralizadores, e ao soberanismo como uma metáfora dos países que acreditam ainda que suas culturas, que a democracia, que a busca, com todas as dificuldades que tem, ainda vale a pena para o ser humano, né?
E então são metáforas como se fosse do capitalismo e do comunismo. E que cai também, sai um pouco dessa história e coloca o Brasil com uma preocupação de se crescer, de se desenvolver, de criar forças internas, de criar autoconfiança e, ao mesmo tempo, estar num mundo discutindo, dialogando com o mundo, que eu espero que seja o mundo dos soberanistas. Então, diante disso, eu escrevi esse texto, que não é longo, que eu acho que dá para eu ler, assim, sem cansar a boa paciência de todos aqui, e depois, se for necessário, a gente discutir. O texto chama-se O Brasil entre as Duas Ordens do Mundo. Ele começa... devo dizer inicialmente duas coisas importantes. Uma é que tem algumas coisas muito ousadas que algumas pessoas vão se arrepiar de ouvir o que eu vou dizer, que é muito ousada, que não foi dito no Brasil há muito tempo e que, se eu tivesse num ambiente diferente, eu iria receber tomate podre na minha cara. Okay? A outra é que eu estou introduzindo dois grandes autores que... Um é um autor universal e conhecido de muita gente, sobretudo no setor conservador, no setor do pensamento que buscar Deus e uma interpretação do mundo, uma espécie de teologia diferente, que é o Eric Voegelin, que é o cara que trata de ordem. E a gente está falando tanto sobre ordem porque, de algum modo, esse daqui meio que percolou pelo mundo a ideia de ordem sem saber de onde é que vem a ideia principal do que é ordem. Né? E o outro é um filósofo brasileiro chamado Luiz Sérgio Coelho de Sampaio, que tem escrito livros sobre lógica muito importantes, é um gênio brasileiro, e também a aplicação dessas lógicas a vários temas da ciência e da filosofia. Então, são essas duas coisas. Bom, o Brasil é um país ocidental com uma formação histórica especial. Nasceu e criou-se mestiço de portugueses, cristãos novos, africanos e indígenas, e isto favoreceu a incorporar mais europeus de outros países, cristãos semitas do Oriente Médio, asiáticos confucionistas e shintoístas, novos africanos, enquanto, ultimamente, sua minoritária população indígena recupera sua população e começa a exercer um protagonismo inédito. Um catolicismo tridentino de largo espectro deu liga e sacralidade a esse povo novo. O Brasil tem uma cara boa e promissora. Muitos brasileiros pensam assim e vários já exaltaram o que somos e como nos constituímos. Guerra pouca, expulsão fácil de invasores, porradaria nas rebeliões populares. Só. Anistia para todos, exceto pela última insurgência pacífica popular. Imigrantes puxando a cachorrinha construíram novos mundos e se deram bem. Alguns muitíssimo bem, integrando-se e reconstituindo a classe média e a elite tradicional. Alguns, muito perceptivos, sentiram um ar diferente no nosso ambiente cultural. Uns acharam horrível a mestiçagem e a indigência cultural. Outros gostaram a valer, viram um povo energético, de alegria, boa vontade e acolhimento. Dão graças a Deus por serem brasileiros. Um deles, o filósofo checo-judeu Willem Flusser, que aqui viveu 20 e tantos anos de cara, de início viu o povão como uma massa amorfa, com estofo identitário zero. E a classe média ilustrada como imitadora do seu equivalente europeu e americano. Errou. E com o tempo notou que as qualidades profundas do brasileiro anunciavam o nascer de um homem novo. Você já pensou um estrangeiro dizer que aqui vai nascer o homem novo? Muito acima dos atuais e dos utópicos. Surgido para iluminar a humanidade ensimesmada e desorientada. Quem acreditar nisso, exclame, eita! Isso é uma coisa assim que vale a pena vocês lerem, chama-se A Fenomenologia do Brasileiro, de Willem Flusser.
Vocês vão odiar nos artigos, você odeia primeira metade do artigo, aí depois você começa a relaxar e vocês vão amar o que ele diz. O Brasil se fez desigual ao extremo pela escravidão e a servidão forçada ao trabalho e a uma condição de inferioridade social. Porém, considerar o Brasil um país racista é um assinte à nossa conformação cultural. Poucos países, velhos ou novos, amalgamaram povos formativos tão diferentes entre si como o nosso. O naturalista alemão Carl Friedrich von Martius, que passou 4 anos percorrendo o país de norte a sul entre 1821 e 1825, viu bem cedo o que era o Brasil. Um grande rio de águas misturadas por 3 afluentes, o indígena, o negro e o branco. Foi assim nos séculos coloniais e monárquico, e não teria sido a entrada de bilhões de novos imigrantes a desfazer essa mistura auspiciosa. Ela continua renitente. Muitas vezes você vê assim, ainda tem mistura brasileira, ainda tem casamento intermisto. Basta você sair aqui do Maracanã e você vai ver. Aqui, na Zona Sul, onde prevalece uma classe média muito considerada superior, que chamam os outros de suburbanos, isso pode ser que seja mais raro, mas a mistura continua a todo vapor de todas as matizes de cores brasileiras, de cores raciais. O que se chama de racismo no Brasil, que meio século atrás era visto como preconceito racial, não vem da nossa alma mestiça. Aí aqui eu vou fazer uma diferença entre o que é alma, que é uma espécie de noção, não chega nem a ser conceito, mas assim, vagamente se parece com o Geist dos alemães, assim como o Folkgeist, no caso da alma mestiça, né? E isso vai ser contrastado com a situação social, a estrutura social. Então, nós temos uma alma e tem um corpo que você não controla. Vem da nossa alma mestiço o não racismo. Você precisa ser um investigado snob ou um seguidor das regras wokeistas americanas para achar que é superior a alguém por ser branco, negro, indígena, mameluco, mulato ou curiboca. Mas também não precisa fingir que não vê nada de diferente entre as raças e as misturas. Ninguém no Brasil é colorblind. Quer dizer, isso que os americanos tentam superar a sua mancha mais profunda que eles não conseguem fazer, eles tentam superar ou pela legislatura, criando regras, ou então dizendo para as pessoas serem colorblind. Isto é, de não se incomodarem com a cor das pessoas. O que não conseguem fazer de todo modo, mas eles querem dizer, e isso virou uma espécie de conceito operativo deles ao analisar os seus problemas. Nós sabemos o que vemos e frequentemente nos posicionamos de acordo com esse juízo, de entender que há misturinhas bem sutis e tal, né? Mas qual é esse juízo? Esse juízo é orientado pelo sentimento pessoal e pela inserção social. Então, tem um negócio de você ter um sentimento e tem um negócio de você entender onde está inserido socialmente. Então, aí também são coisas sutis que eu não elaborei conceitualmente. Deixo ainda para amadurecer. Estão aí para confirmar os casamentos mistos e os que aparentam não serem mistos, mas o são, se quiserem comprovar pela genética. Nos estados com menos mestiçagem, prevalece o rígido sistema de classes e os pobres irremediados são gente majoritariamente de descendência europeia. Então, a estrutura social brasileira, se você chegar nos estados, o Rio de Janeiro, que tem muita mestiçagem, ou a Bahia ou o Nordeste, de orientações diferentes, ou Minas e São Paulo, quando você chega lá mais para o sul, é bem menos a quantidade, parece ser, de indígenas e de negros, né? Mas aí, a mesma pessoa, a mesma quantidade de gente chamada povão está lá dentro. E são os brancos, então.
os descendentes de italianos que empobreceram, os descendentes de açorianos que empobreceram. Então, o sistema de classe funciona em qualquer situação. Está acima do fato de que tem mais preto na Bahia e tem mais indígena em Manaus. Está acima, porque tem mais branco no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, no Paraná, e continua a mesma estrutura social. Todos estes brancos, negros, mestiços, etc., pobre, estão integrados no povão, que continua se misturando adoidado, porque reconhecem as suas sutis diferenças e delas se aproveitam. Por outro lado, é fácil ver que gente de coloração negra, indígena e mestiça é muito mais comum entre os pobres do que entre os ricos. No entanto, visitantes estrangeiros observam matizes negras ou indígenas em gente rica entre nós, que nós brasileiros não vemos, simplesmente porque, de fato, a posição social embranquece qualquer um. Então, esse tipo de não, ele não é mais negro, ele é branco. É um processo que existia muito no processo de integração do negro no Brasil no século XIX e que continuou pelo século XX e que depois parou por causa da nova entrada de uma nova maneira de pensar a questão racial brasileira, que começou mais ou menos em fins da década de 60 e 70 na antropologia. Em suma, nossas mazelas não vêm da nossa alma produtora de moral e cultura. Esta é a minha tese. E sim da nossa estrutura social produtora de hierarquia, rivalidade e preconceito. Esta prevalece imutável, não só na divisão de classes socioeconômicos, porém pior, como se fora dois estamentos sociais, duas massas de populações de tamanhos desiguais, vivendo mundos diferentes, quase immiscíveis, só mediados pela cultura. Isto é, por essa capacidade de dialogar, de conviver e de vivenciar. Há um estamento superior e dominante, minoritário, que detém o legado produtivo da nação e seus extensos benefícios. Nele cabem a superelite banqueira e especuladora, o grande empresariado e seus gerentes, a classe média alta e profissional, a classe média de pequenos burgueses, professores e servidores públicos. São uns 30% e parece que mandam no país. Por isso eles estão com tanta raiva de que o povão está chegando lá. Eles estão com medo de perder esse poder. E ao estamento majoritário, inferiorizado e dominado na larga proporção de 70%, propositalmente deslocado de participação efetiva na nação, com pouquíssimas chances de romper as barreiras de exclusão. São, em grande maioria, os pobres sem as mínimas condições de ascensão social, seja por não terem meios próprios de trabalho, além de suas habilidades manuais, seja no caso dos pobres urbanos com possibilidades mínimas de ascensão pela educação, religião e dedicação moral, seja os trabalhadores autônomos, de motoqueiros a jornaleiros com habilidades técnicas e civirol. Civirol, para vocês aqui, é uma expressão assim de dizer assim, você tem 30 segundos para resolver esse problema, se vira. Então, se criou essa ideia de civirol. Você tem que se ajeitar aí quando o troço aperta. Civirol de se vira, vire-se. Tente resolver seu problema. Os donos de lojas, de produção artesanal, de botequins, e, por fim, uma dedicada camada de gente de todas as profissões e desse bololô todo aqui, que se capacitaram para entender o momento de suas vidas e ampliar seus horizontes. Então, isso vem de algum tempo que se deu esse raio que caiu na cabeça do Brasil há um tempo atrás. Não muito tempo atrás. Aqui se formou um amálgama político-cultural que lidera a ascensão do povão. Estes invadem até os palácios do governo e, eventualmente, ajudarão a mudar a estrutura social do país.
Esse é o quadro social que se formou proporcional desde a colonização e atravessou com poucas mudanças 200 anos de autonomia política, quase como uma sociedade de duas castas. Desde então, nos altos e baixos de crescimento econômico e oportunidades para muitos, e na estagnação econômica e deterioração social, pouca coisa realmente mudou. Ricos e pobres é a expressão mais antiga e mais comum para elite e povão atualmente. Socialmente somos rígidos e inviáveis, só a cultura nos amolece e salva a pátria. Entretanto, esse diagnóstico de longa data dá sinais de perda de validade. O estamento dominado não aceita mais a imposta posição e quer quebrar as amarras do preconceito, das leis e das estruturas sociais que o têm relegado à exclusão. O povão, antes passivo e biruta, vem mostrando lenta, mas resolutamente que se insurge contra o destino que lhe impuseram. Recusa a subserviência ao estamento dominante e, embora sem saber a melhor forma de agir, mostra firmeza com sua nova visão de ser e de existir no Brasil. Seu comportamento cultural não é mais o mesmo de 30, 40 anos atrás, quando, até para votar, consultava os chefes e patrões sobre o candidato escolhido. Apesar da permanência da disparidade entre renda e benefícios, a disparidade entre os dois estamentos, o que alcançou até agora o povão é ascensional, ao menos para si, e isso se deve às mudanças na ordem do trabalho e na ordem da comunicação entre si. A miséria ainda existe, a dependência em programas assistenciais atinge 1/3 de sua população, mas a cabeça está livre para pensar e discutir os temas essenciais da res pública, com inovada autoconfiança. O mundo virou livro aberto e acessível a quem quiser lê-lo, enquanto a curiosidade aumenta e é gratificada. Aos poucos vão elegendo líderes de suas hostes que se mantêm fiéis aos seus eleitores, uma coisa que era rara no Brasil. Sob Deus, em família, com espírito patriótico, almejam a liberdade e a entrada definitiva na nação. É espantoso como esse novo modo de ser não é percebido pelo estamento dominante, que se recusa a desobstruir os caminhos por onde o povão pode passar e entrar na produção da vida nacional. A educação escolar, apanágio da classe média, que em muitos países é la diritta via, o caminho certo, aqui se torna mais um obstáculo a romper. Só os poucos afortunados conseguem. Às vezes a elite dominante, fingida de humanista, percebe que algo anda acontecendo. Seu instinto é correr para trancar as catracas do ônibus nacional da forma mais assintosa possível. Confabula maneiras de cortar o mal pela raiz, que seja impondo seu controle social, sua falsa finesse sobre aqueles que ousam pensar diferente e articular outro modo de ver o mundo, seja na cultura popular, seja na religião moralista. A mídia, a academia e os artistas consagrados são experts nessa tarefa. A torcida aproveita para lançar aleivosias e malquerenças para ensurdecer as vozes dos que corajosamente clamam por um novo caminho. Fiam-se todos no sentimento de superioridade herdada, patrimonialista. Em complemento, o Estado, destemperado, oferece quinquilharias para amortecer o desejo por ferramentas sólidas de mudança ascensional. Confunde o que é real com invencionices intelectuais passageiras para tirar o foco de quem mira o real. Seja como for, o povão persistirá em sua ascensão progressiva. Não há mais volta. O povão quer agora discutir as razões do Estado, a irresponsabilidade de elite em segurar esse estado de indigência econômica, política, cultural e jurídica, e a pobreza intelectual da educação. No limite, a sottovoce,
almeja-se a quebra do sistema estamental e o estraçalhamento dos obstáculos que contribuem para a continuidade da extrema desigualdade social em que a sociedade se perverte. Bom, essa é a primeira parte. A segunda parte. O novo tabuleiro mundial, das ideologias às civilizações. No passado bem recente, diria eu, o mundo estava dividido entre capitalismo e comunismo, as duas grandes ideologias que haviam conquistado mentes, corações e nações. O capitalismo não é propriamente uma ideologia, e sim um arcabouço econômico e social sobre o qual as ideologias ditas liberal e conservadora se assentam. Seu olhar meio velhusco e reacionário se renova. Já o comunismo é tudo junto, base econômica, sistema de poder e ideologia. Entretanto, os países que pretendem ser comunistas ultimamente com sucesso popular se reformaram em capitalistas sob a égide do Estado centralizador. Perdura, todavia, o ar salvacionista e escatológico. Os dois sistemas não são mais o mesmo. Uma nação africana pós-colonial, estremecida de frustrações, não sabe bem para qual lado pender. No leste asiático, há uma força de atração gravitacional einsteiniana que emite ondulações e burburinhos sobre as pequenas nações indefinidas. A América Latina quer ser autônoma, mas vacila perenemente entre um e outro, tendo como modelos um ou dois gigantes e uma ilha anã, e as sobras de um salvacionismo utópico. No grande miolo do Oriente Médio, berço de antigas civilizações unificadoras, um salvacionismo religioso radical abre seu leque de atuação sobre os quatro cantos do mundo, instigando e manobrando para fincar pé onde puder, oferecendo uma terceira alternativa para unificar o cosmo com a Terra. Nos termos da Realpolitik, os contendores pelo futuro da humanidade são os Estados Unidos, a China, a Rússia e o mundo muçulmano. E de quebra, no indigente esforço de renascimento védico, está a Índia a aguardar a sua vez. Terceiro tema, as ordens da história, a chave de Voegelin. Para compreender a posição indecisa do Brasil no cenário contemporâneo, a obra do filósofo Eric Voegelin oferece uma chave fundamental, a de que a história é movida pela tensão entre ordens rivais. Para Voegelin, uma ordem é uma estrutura civilizacional que confere sentido à existência de um povo, amalgamando-o em torno de um propósito transcendente, seja religioso ou seja filosófico, sociocultural. Em ambos os casos, com teor de sacralidade. São essas ordens e o conflito entre elas que moldam a realidade política de longa duração. Em sua obra-prima Ordem e História, composta em 5 tomos publicados entre 1956 e 1987, Voegelin tratou de apresentar as 3 ordens civilizacionais que contribuíram para a formação do que se chama de civilização ocidental. A primeira delas trata da formação da ordem imperial, criada na Mesopotâmia, em especial Babilônia, Assíria e Pérsia, com contribuições do Egito. Esta é a ordem que se sustenta no mito cosmológico, buscando coordenar e unificar o que entendia como o cosmo e a existência terrena. A figura do rei divinizado é essencial nessa formação e visa criar um sentido de propósito sagrado à vida comum dos seus habitantes. Seu propósito é a verdade para todos. Sua ambição maior é a unificação de todos os povos em todos os quadrantes da Terra, tal como a conheciam. A segunda ordem, a ordem da aliança de Deus, revelado na história, nasce pela unificação das tribos hebreias sob uma aliança moral entre seus membros natos e o Deus Uno, onisciente e onipotente, que lhes confere, através de profetas e sábios, a capacidade de conhecer o mundo e dele usufruir conquanto permaneça fiel ao pacto original. A terceira ordem, chamada de Ordem da Polis, polis significando cidade, emerge da Grécia clássica, onde a cidade-estado ordena uma configuração sociocultural de compromisso entre os cidadãos para o aperfeiçoamento de sua vida cotidiana,
pela virtude e pela busca da verdade como seu propósito fundamental. A verdade, aletheia, é simbolicamente o uno sacralizado que busca emergir. Cada uma das ordens surge a partir de ordens anteriores, por um salto dialético no ser, diz o Vogelin, que ele chama de metástasis. No meu texto em português eu disse, por favor, não confunda com metástase, que é o que nós pensamos, é metástasis. A ordem imperial surge das contradições criadas pelo desenvolvimento convoluto do Neolítico, isto é, da sedentarização, intensificação de vilas e cidades baseadas na agricultura e domesticação de animais. A verdade da ordem imperial está na conformidade cosmológica que alinha a sociedade em ritmos do cosmo, representada pelo rei divinizado. A ordem da aliança divina, formulada em Israel por profetas e sábios, se dá em confronto com a ordem imperial e se assenta na presença onipotente e onisciente de Deus Uno e o pacto formado com o povo escolhido. O foco muda do cosmo para a história, como o drama representativo deste encontro sublime. Já a ordem da polis emerge igualmente da oposição ao rei divinizado imperial em um salto dialético de natureza sociocultural em que a busca pelo uno se realiza pela razão, nous, e pela virtude social, agathon. A quarta ordem a emergir, na visão do Vogelin, seria o cristianismo ecumênico, como a síntese dialética da ordem de Deus Uno revelado na história com a ordem da polis. O poder dessa síntese se estabelece simbolicamente pela trindade do Deus bíblico do Novo Testamento e testamental, que se fez homem e se estabelece como Espírito Santo. A ordem da trindade está assentada na terra, mas seu propósito ulterior é o encontro com Deus em outra dimensão. A ética da cristandade, isto é, da realidade política do cristianismo, deve ser pautada pela fé, pela virtude social e pela busca do conhecimento que lhe é dado saber. Mas a ascensão do cristianismo se deu no contexto de um novo império, o romano, e o que era para ser simplesmente católicos, isto é, para o referente a todos, foi imiscuído numa ordem ambivalente, simultaneamente espiritual transcendente e político imperial. Assim, podemos concluir que o cristianismo e seu exército político, exercício político à cristandade, não supera dialeticamente as ordens anteriores, mas as carregam parcialmente em seu bojo, de modo latente e potencialmente ativo. Esta é a origem do drama escatológico da cristandade, hoje representada pela civilização ocidental. É um drama que gerou muitos conflitos ao longo dos séculos, que se tornaram motivos e temas de reflexões e atos realizados por pensadores laicos que formularam as ideias gnósticas visando o estabelecimento do paraíso prometido na Terra pela transformação da natureza humana, os salvacionismos, apostasias, reformas e utopismos, bem como por teólogos que buscaram arrefecer os desdobramentos dessa grande contradição em termos filosóficos e teológicos, os quais, em toto, constituem o legado da história ocidental. Contrariando um pouco a visão de Vogelin, eu submeto que a história não se dá por saltos dialéticos sintetizadores ao modo hegeliano, mas sim onde essa nova síntese apaga quase de todos os elementos prévios. Essa é a ideia da dialética de Hegel, formando um novo todo e completo. E sim, aqui eu coloco e expor, transunificações hiperdialéticas. Essas transunificações é uma invenção minha, vocês me perdoem aí as contradições internas entre trans e uni. Onde a nova formação, e isso é conforme o filósofo brasileiro Luiz Sérgio Coelho de Sampaio, que é a segunda figura que eu disse que ia apresentar aqui, onde a nova formação sintetizada, hiperdialeticamente, teria muito tempo, não tenho tempo para descrever minimamente o que quer dizer isso,
mantém no seu bojo filosófico e teológico dormentes ou atuantes os elementos constitutivos das ordens pretéritas. Então, se o Hegel diz que se o positivo e o negativo se encontram e formam a síntese que não é mais nem positiva nem negativa, mas é uma outra coisa, que vai se desdobrar quando houver uma nova negação, no Sampaio, ele diz que entre o positivo e o negativo que se encontram, a tese e a antítese que se encontram e que se debatem, e que dá essa nova síntese, carrega dentro de si esses elementos ainda. Então, se você pensar a história do Brasil, está aí os índios, que se pensava há muito tempo que eles já não deveriam ser mais do que fontes de um orgulho boçal, romântico, e eles estão aqui enchendo o saco de todo mundo, com 15% do território nacional. E estão aí todas as ordens que deveriam ser mortas, a acabar o rural caipira, que não vale nada, que é só parte de uma fase. Está ali dentro, maturando outras novidades, que é o fato do Bolsonaro é um caipira de corpo e alma, e que está aqui dizendo, olha, a caipiragem quer seu lugar no país. Remetendo já à próxima sessão, fica claro que a indecisão do Brasil entre as duas ordens do mundo que se descortinam no presente, o globalismo e o soberanismo, pode ser lida não como uma escolha entre dois modelos puros, mas como a expressão contemporânea desse substrato hiperdialético, onde resquícios da ordem imperial, da aliança tribal, da polis e do universalismo cristão disputam de forma complexa e atualizada a definição de nosso propósito civilizacional. Abusando um tanto do patriotismo, o Brasil é o campo de experimentação de uma nova ordem mundial. Isso daqui eu digo assim com o maior prazer, porque já disseram outros antes de mim. Então, eu estou subido em pé nas costas de outras pessoas. Que o Brasil, não somente o Wilhelm Flusser, o Stefan Zweig, que são dois estrangeiros maravilhosos, mas isso vem, na minha visão, vem desde Padre Antônio Vieira, que, com a sua visão do Quinto Império, bem como, ainda no século XIX, Euclides da Cunha, depois você vem Gilberto Freire, e Darcy Ribeiro, Luiz Sérgio Coelho de Sampaio, e outros que ficam aí com medo de dizer isso. Quarta seção, as duas ordens do presente, raízes arquétipas. Aí aqui eu entro aqui num negócio de um pouco filosófico, mas é curtinho, vocês não vão se aborrecer. A alma brasileira, representada, então o conceito de alma brasileira, eu digo que é representada nos termos atuais como ethos e cultura. São, digamos assim, conceitos que estão na antropologia e que são conceitos que têm muita labialidade, muita possibilidade de interpretação, mas é alguma coisa que você pode pensar, tá, eu entendo o que você quer dizer. Ela continua íntegra. Essa também é uma coisa que eu digo que assusta. A alma brasileira está íntegra. A sociedade está dilacerada. Mas existe uma integridade na alma brasileira. Ninguém aqui sai, tão dilacerado que está, sai por aí batendo nos outros. Ninguém sai. Todo mundo que pode encontrar a pessoa mais esquisita do mundo, você se abre para uma conversa. Se você parar para pegar um ônibus e tiver alguém sentado, você não vai aguentar ficar sem perguntar à pessoa, e aí, que horas são? O que é que você está fazendo? Então, isso é a alma brasileira. Ela precisa ela continua íntegra. Ela reflete o congraçamento de povos e culturas constitutivos, uma inefável harmonia. Eu digo inefável porque eu não sei até onde vai essa harmonia, e um sentimento do sagrado pelo cristianismo múltiplo e popular. Também é outra discussão que teríamos que fazer, o que é que eu quero dizer com isso. Porém, sua sociedade, representada pela estrutura social estamental, está dilacerada pelas intensas contingências político-econômicas que afetam não só sua integridade social, mas também seu posicionamento diante do mundo. Escapa-me, neste momento, tratar da integridade social,
tema que eu desenvolvi nos livros O Brasil Inevitável, Ética, Mestiçagem, Borogodó e principalmente em Brasil Insurgente, que saiu este ano. Interessa tratar do posicionamento irresoluto do Brasil diante das duas ordens que conflitam-se no cenário mundial. Nesse mistério, talvez nossas mazelas conflitivas internas ressurjam com mais clareza. A proposição da ordem globalista descende da ordem imperial antiga e de suas elucubrações mais recentes. Espiritualmente está assentada na simbolização do mito cosmológico da unificação do mundo através do rei divinizado. Estou repetindo. No caso, o Estado centralizador. O Estado centralizador é a representação do rei divinizado que os babilônicos, ou antes os sumérios, criaram, e os acádios. A ordem soberanista descende especialmente da ordem da polis, da democracia, do nascimento da democracia grega, tingida pela ordem da revelação de Deus na história. Está assentada na simbolização da virtude social, da razão desveladora do Uno e da nova formação sagrada, a Trindade. Seu princípio é o respeito devoto às tradições das nações. Na prática, globalismo e soberanismo são movimentações político-culturais com denotações ideológicas que se enfrentam no campo da geopolítica mundial. O soberanismo se fia no poder da cultura das nações autônomas como representação da continuidade, favorecida por Deus ou como resultado da evolução natural da humanidade. Sua escatologia é deixada ao poder incognoscível de Deus, ou ao Deus dará. Não é para o homem saber e decidir. O globalismo quer dar um salto na existência humana para unificar suas tradições numa só, na crença de que não mais haveria discórdia se só houvesse uma cultura. Acaba a discórdia se houver só uma cultura. Paz perpétua. Apenas a realização plena e final da humanidade. Eis sua escatologia terrena, gnóstica, nascida da desmesurada ubris humana. Aí eu faço aqui um passeio aqui sobre os alemães. Os alemães, todo mundo sabe que é um país esquisito, né? Mas eles têm os caras que são a favor do globalismo e os caras que defendem o outro. É isso que eu estou querendo dizer, que tem uma... O globalismo moderno tem antecedentes filosóficos na Alemanha, um país esquisito. Kant propôs a paz perpétua que nasceria do autoconhecimento do homem e do poder da cultura iluminista. Hegel fez da história uma trajetória de formações ascensionais que culminaria com a personificação ou objetificação do espírito, o Geist, num estado superior e integrador. Marx definiu que esse estado seria alcançado na materialização da vitória da classe trabalhadora oprimida sobre seu inimigo burguês opressor, quando todos, dialeticamente sintetizados, viveriam em comunalismo igualitário. Como um retorno e um passo acima da ordem de caçadores e coletores, que é o tal do comunismo primitivo, né, que ele fala. Que ele chamava de o reino da liberdade. Sintetiza, depois da briga, dos dois que entram no reino da liberdade. As pessoas viram outra coisa. Esquece o seu passado. É o que a hiperdialética não aceita. Por fim, um espírito de rebeldia alucinante. Nietzsche apelou ao mito cosmológico do Oriente Médio, na pessoa de Zaratustra, que desce e conta para os demais o desafio do homem a Deus e ao destino que lhe fora traçado. Agora, todo mundo sabe que o Nietzsche também é visto do outro modo, que eu vou explicar aqui também. Que o Nietzsche defende, num livro ou em várias visões, um globalismo em que o homem é o prepotente e destrói Deus, e, ao mesmo tempo, será o campeão de tudo, né? O super-homem. Aí, no outro, ele diz, não, o homem é só aquele negócio que tem que se fortalecer. Eu vou falar sobre isso aqui. O soberanismo moderno tem raízes... então, esse é o globalismo, tem raiz nesses caras aí, fabulosos. E o soberanismo moderno tem raiz nos poetas alemães, Heine, Hölderlin e Goethe, que, em meio ao romantismo, redescobriram o Folkgeist,
o espírito do povo, como fonte de identidade e verdade contra o racionalismo universalista do iluminismo. É o povão que eles descobriram, né? Eles não viam a nação como um contrato. Estou pensando isso daqui também no T.S. Eliot, que eu escrevi um livrinho sobre isso agora. O T.S. Eliot fala: cultura não é um contrato, não é uma estrutura. Cultura é uma árvore que nasce e tem a sua dinâmica que você não vê por aí. Como é que é essa dinâmica, né? Eles não viam a nação como um contrato, esses poetas, mas como um organismo vivo, uma expressão cultural singular e divinamente inspirada. Este germe romântico foi depois politizado, aí tem a história no meio do Fichte, durante a ocupação napoleônica, pelo seu discurso à nação, que forjou a ideia de uma missão nacional única. Aí o negócio já ressoa uma outra coisa. E também tem, mais generosamente, tem o Herder, o poeta Herder, que defende o gênio linguístico e cultural irrepetível dos alemães, mas também de cada um dos povos. Então, Herder diz: não, o alemão tem um gênio assim que é irrepetível, mas cada um outro também tem. Então, ele está nessa ordem aqui, né? Filosoficamente, conforme outra interpretação, este impulso encontrou sua contrapartida, o impulso globalista, de outro Nietzsche, diferente daquele apropriado pelo globalismo gnóstico. É o Nietzsche que, ao declarar Deus está morto, não faz para erigir um superestado global, mas para devolver ao homem singular e às suas obstinadas culturas a tarefa de criar seus próprios valores. Então, os nietzschianos têm 2 pratos para comer, como sempre, né? É o elogio da vontade de poder como afirmação vital, não como dominação burocrática. Nessa vertente, o soberanismo bebe da fonte do particularismo heróico. A defesa da forma de vida própria contra a dissolução em uma normatividade abstrata e plana. Estou chegando ao fim. O nó górdio brasileiro, a guerra civil espiritual interna. Eis então o campo de batalha onde o Brasil se encontra paralisado. De um lado, o projeto globalista, herdeiro do impulso imperial e da ubris gnóstica de construir o paraíso na Terra, via administração técnica do mundo. De outro, o projeto soberanista, herdeiro do amor romântico à pátria concreta e da defesa filosófica da diferença cultural contra a homogeneização. Nosso dilaceramento social espelha essa divisão arquetípica. O estamento dominante globalizado, nossas elites cosmopolitas, identifica-se com a racionalidade administrativa, a normatividade internacional e a escatologia terrena do globalismo. Vê o Brasil como um problema a ser corrigido por protocolos globais. O estamento subordinado em ascensão, o povão que protagoniza neste momento a primeira revolução silenciosa, na minha visão, identifica-se visceralmente com o apelo soberanista à tradição, à autodeterminação e ao direito de existir como diferente. Vê o globalismo como uma nova máscara de recolonização. Portanto, a indecisão brasileira não é falta de caráter ou de projeto. Brasileiro adora dizer que o brasileiro não tem caráter, né? Nem projeto. Todo mundo diz assim: cadê esse governo que tem projeto? Não é essa a questão. É o sintoma de uma guerra civil espiritual de escala planetária que se instalou em nosso território social. Enquanto não compreendermos como que nossa disputa política é a superfície de um conflito entre 2 imagens antagônicas do homem e de seu lugar no mundo, o homem administrativo universal e o homem enraizado numa tradição, continuaremos a soltar impropérios uns aos outros e a tratar de sintomas, nunca de doenças. A pergunta que se coloca então não é por qual ordem o Brasil deve optar. A pergunta é: teremos uma maturidade espiritual para, reconhecendo essas forças em jogo, forjar uma síntese hiperdialética genuinamente brasileira? Uma que, sem fechar-se ao mundo, preserve nossa alma íntegra e mestiça e que, sem ceder à ubris gnóstica, permita-nos construir uma sociedade menos dilacerada e mais justa?
Esta é a verdadeira questão de fundo por trás do nosso posicionamento irresoluto no mundo. Finalmente, a superação por uma democracia da alma nacional. Não carece mais se digladiar contra a acusação de racismo e a realidade da desigualdade social. Estas proposições estão escritas em termos da ordem globalista e se desviam do caráter do nosso soberanismo cultural. Estou dizendo que isso é uma linguagem que vem de fora. Eu acho que os antropólogos até aceitariam isso, mas ninguém mais vai aceitar eu dizer isso. Enfim, estou aí para brigar. Essas proposições estão escritas em termos da ordem globalista e se desviam do caráter de nosso soberanismo cultural. Outros soberanismos culturais nos ajudarão. Pensem vocês em quem sejam. A Hungria, um dia a Espanha, Portugal. As duas principais mazelas que temos se diluirão pela força da moral que vive na família, na religião e no peito de cada pessoa. A questão é focar no rompimento do estamento social brasileiro e prosseguir com os valores que mal reconhecemos encobertos e os valores que se revelarão na luta política. Prossigamos com confiança na democracia, a estridente e convulsionada que temos, e a que nossa inteligência será capaz de recriar passo a passo. Antes de ser institucionalizada, ela precisa ser alojada na alma da nação pela expressão da luta amorosa e persuasiva. O povão já deu inúmeras provas de que é capaz de tomar o leme desse barco e consertar suas avarias. Seus líderes estão prontos para exercer suas tarefas, não só políticas, mas necessariamente morais. O substrato da renovação do espírito da família, da comunidade e do engajamento na nação estão em estado ascensional, aqui e no mundo soberano. A inteligência se aguça rumo à verdade da existência. A ciência se abre à inovação. Os desafios podem ser enfrentados resolutamente. A fé em Deus nos acompanha. Terminei. Vamos almoçar? Pode, sim. Professor Mércio, muito obrigado. Brilhante apresentação, palestra. Vou abrir para a gente tem uns minutos antes do almoço, abrir para algumas perguntas, quem quiser fazer algum comentário muito breve. Eu até vou já começar a fazer algumas considerações. Uma muito ligada àquilo que o senhor mencionou no início, o desejo de ouvi-lo sobre o Brasil Insurgente, que é a sua última obra. Tem um momento que o senhor descreve ali, para mim foi um conceito muito interessante, de democracia, que é uma forma de criar um concerto entre as diferenças, né? Criar uma acomodação. Há uma, se eu não li errado, uma espécie de elogio até aquilo que a Grécia conquistou, de certa maneira. Agora, e que pode estar se expressando nesse apelo do povão. O povão quer aparecer e quer ter uma posição, além da ascensão social, uma posição também política. Mas como explicar isso quando a adesão desse povão que o senhor descreve, não só no Brasil, mas fora também, ela tende a se ligar a líderes populistas em que o apelo é por uma decisão, um decisionismo, que muitas vezes o complexo democrático não permite. Então, como explicar isso, né? Essa adesão popular é uma decisão. Eu quero que se decida logo, eu quero que uma liderança faça algo que esse caminho institucional, esse caminho democrático não permite. Por isso, tantas contestações ao paradigma democrático. Esse é um aspecto. Uma outra pergunta que eu acho que deve ter provocado parte do público é sobre
como explicar essa pureza da alma brasileira diante de tamanhas barbáries, sobretudo no fenômeno da segurança pública, né? É algo, enfim, algo de fato provocador, na verdade, que o senhor trouxe e nos chama a atenção. E um último aspecto, dentro dessa luta política entre soberanistas e globalistas, né, mais o tema da sua fala, como que, porque parte do que existe do globalismo, ele chega na arena política local pelas agendas, certo? Ao mesmo tempo, os grupos políticos à direita, quando eles se acomodam no poder, as instâncias institucionais e as demandas do cotidiano, pagar contas, alocar pessoas, RH, se tornam primordiais e a luta contrária às agendas é posta de lado. Isso aparece, por exemplo, de forma bem clara, em municípios e governos, por exemplo, que herdeiros do Bolsonaro assumiram. Que você vê, mas aquelas disputas lá ideológicas refluem e acaba sendo, talvez, até políticas tecnocráticas. E que as mesmas agendas globalistas elas permanecem e continuam. Então, enfim, fiz 3 questões. Eu não sei se a gente pode encaixar mais 1 ou 2 comentários. Ou o senhor quer responder primeiro? Fala, mas permita. Diga aí. Aló. Gracias, Luis. Muchas gracias, profesor. Y también voy a pedir que quizás Luis me asista en la traducción, aunque para poder formular la pregunta tal como la entiendo yo y no con mi portugués, que es deficiente. Pero me ha parecido muy interesante. Nosotros ayer estuvimos en el Museo da Mañá, donde creo que aquí muy cerca se escenifica claramente este campo de batalla del cual usted ha hablado aquí en Brasil entre los 2 modelos, los 2 órdenes globales que pugnan, y también se escenifica que, si bien como usted ha dicho, para la alternativa soberanista Brasil es una tierra crucial que no se puede permitir perder, para ellos también es una tierra crucial que no pueden permitirse perder, y yo creo que eso está claro en el museo. Y yo quisiera preguntarle, ¿cómo ve usted si esta competición o esta pugna que ve usted, si se altera su naturaleza con la entrada del eje antioccidental, el eje BRIC, junto con China, la influencia china aquí en Brasil? Yo sé que cuando ha habido aquí en Brasil cumbres sobre, por ejemplo, la desdolarización, cuando ha habido un eje de intereses antioccidentales liderados por China, que pretenden alterar el orden hacia un orden alternativo multipolar, Brasil también es un campo crucial para este eje, y ya ahí no estamos entre globalismo versus soberanismo, sino que podría invertirse un poco hasta el punto de que somos los occidentales los globalistas y es el eje multipolar el que le está ofreciendo a Brasil el decir, ven aquí, que bajo el manto chino vamos a respetar tu especificidad. Cuando viene aquí Xi Jinping o vienen aquí los líderes, como puede ser Erdogan, compañía, a veces Modi, vamos a respetar la especificidad y el alma brasileña. No sé si sobre esto tiene alguna intuição ou alguma reação. Muito obrigado. Você quer falar? Não. Vou ser breve. Obrigado, professor, pela palestra, muito interessante. Aquilo que eu queria perguntar é, no caso específico do povão, que o professor identifica em todas as nações, a América, o Brasil, o povão, não vê no povão das Américas uma qualidade diferente do povão dos outros países. E eu pergunto isto porque na Europa o povão, ou pelo menos a nova direita, vê o povão como algo particularista. E no Novo Mundo há sempre o patriotismo e um particularismo diferente do povão como o homem novo, como uma nova nação, com uma qualidade excepcionalista. Como é que vê isso? Como pactuável ou não com o novo soberanismo? O novo soberanismo. Obrigado, Miguel. Jorge. Professor. Bem, as perguntas são demais, né? Eu não sei o que é que eu vou ser capaz de responder. Vou começar aqui com um ponto que você
trouxe, que é a democracia brasileira. O brasileiro vive chateado com a democracia. Vocês devem ter notado que vem de fora e não está sempre aqui. Está sempre reclamando, nós somos um povinho de merda, não sabe fazer acordo, não sabe manter a palavra. Tem todo esse espírito negativo e pessimista que o Brasil solta assim nos momentos de frustração. E são muitos momentos de frustração, né? Então, a gente pensa que a nossa democracia não presta, porque ela é dominada por uma elite que não é nem propriamente, não é nem majoritária, nem no Congresso ela é majoritária, mas aproveita-se de pessoas que vêm de outros segmentos do povo brasileiro, inclusive do povão, que se vendem para essa elite, que fica sempre procurando encontrar caminhos. Ora, na experiência e formação da democracia, no meu livro Brasil Insurgente, que eu trato disso, como se formou a democracia na Grécia, é uma confusão danada que eles têm, entendeu? Até formar uma base em que a ágora é o lugar próprio de se disputar as coisas pela palavra, certo? E foi ali, precisamente na ágora, que eles condenaram Sócrates à morte, né? E que iriam condenar o Aristóteles depois da morte do Alexandre, né? Então, está cheio de defeitos as democracias. A democracia americana, eu vivi nos Estados Unidos nos anos 60, fins de 60 para 70, passei lá 9 anos. E eles ainda acreditavam, talvez porque eu fosse jovem então, que o Congresso americano, comparativamente aos outros congressos do mundo, era puro, não recebia dinheiro, não fazia tratativas, o lobby era uma coisa assim, só assim de uma coisa gentil, tá, eu pago aqui 10 mil reais para você colocar esse projeto. Aí agora, com esse troço da vitória do Trump, sabe, o botijão de merda caiu ali, né? Despejou naqueles degraus lá do Capitólio, na Casa Branca. Tá um negócio assim, eu não sei como é que a alma americana vai se reformular diante de tanto escândalo de roubalheira e de assim, escândalos horríveis, né, que aconteceram. E que depois você sabe que estava acontecendo no mundo inteiro. Não sei se é de uns 40 anos para cá, isso que a coisa piorou. Então, eu que estava nos anos 70, não parecia que o mundo era uma roubalheira completa, né? Pode ser que tenha esse aspecto aí. Então, eu acho que essa dificuldade que nós temos no Brasil, que você apontou sobre a nossa democracia, é verdade, e que o jeito mesmo é de tentar melhorar sempre. Agora, a melhora não vai vir por um enlightenment, por uma iluminação da inteligência acadêmica. Não vai. Vai vir pelas coisas mais comuns e pequenas das ideias que vêm do povo. Como é que deve fazer para ser uma coisa mais séria, né? Para resolver esses problemas. Qual foi a outra pergunta que você fez? Sobre a questão da alma brasileira e a barbárie. Tem também esse troço assim. O Brasil está dilacerado pelas brigas e também pela criminalidade, né? Então os brasileiros são criminosos, também têm alma, naturalmente, né? E então é que eles têm uma alma cruel que fazem com que eles façam isso. Eles nascem assim, são crianças de suas mães também, então não tem alma cruel. Eles, antes de entrar no crime, eles estão meninos e estão brincando e tendo todas as brincadeiras que está dentro da cultura brasileira, do ethos brasileiro, né? Agora, a criminalidade, ela surge... Tem um aspecto da criminalidade que é aquela maldade humana que estoura, né, e que acontece isso, mas isso é o mínimo diante da criminalidade que é estruturada pela deterioração social, né? E essa deterioração social é um troço que difícil de consertar, mas é o que está aí.
Então, não é que a alma brasileira seja assim intacta e pura, mas ela continua, ela prevalece no mundo brasileiro. O ideal de você ter uma harmonia com as pessoas, o ideal de você acolher as pessoas, o ideal de você dialogar com as pessoas, de todos os lugares, assim. Muito mais forte do que aquele de que você nem reconhece essa pessoa como ser humano. Uma das coisas também, deixa eu fazer mais uma propagandinha do Willem Flusser, que ele diz do Brasil. Ele diz assim, o livro A Fenomenologia do Brasileiro tem assim uns 12 capítulos por temas. Um dos temas é a miséria. Então ele diz, a miséria brasileira é uma coisa horrível. Está aí, evidente. Ele está falando de São Paulo em 1970, até um pouco depois, quando ele foi embora. Agora, tem uma coisa diferente da miséria, de como é que o brasileiro vê a miséria e vê o miserável, o mendigo, a pessoa que pede dinheiro, etc., né? Então, ele diz assim, o brasileiro, quando vê uma pessoa pedindo dinheiro, ele olha assim e diz assim, isso é um cabra safado, eu não vou dar nada para esse fela da puta que está aí. Por que é que ele não se levanta e vai trabalhar? Fingindo que está doente. Se vem um estrangeiro, um francês, vê agora eu não sei dizer, porque a França está enlouquecida, mas naquela época, na década de 60, se um francês vê alguém miserável, ele pensa assim, meu Deus, fui eu que fiz miserável. Corre para a primeira ONG e deposita um cheque ali para limpar a alma dele. Fiz a minha caridade. Pronto, agora já sei que eu não tenho mais com se preocupar. O que é que diz o Fluxo disso? Ele diz assim, o brasileiro olha qualquer outro brasileiro como um sujeito. Ele não objetifica a pessoa. Ele é um sujeito. Então, quando você vê um cabra vagabundo assim pedindo dinheiro, você fica pensando assim, e se meu filho está assim vagabundo pedindo dinheiro, o que é que eu digo para ele? Você não objetifica o filho. Também não objetifica o mendigo, né? Então, enquanto que nessas outras sociedades, isso é uma das características do brasileiro formando o novo homem. Nessas outras sociedades, o brasileiro, nessas outras sociedades, você transforma essa figura como uma coisa alienígena, de fora, que você tem que preservar ou ajudar por outras instituições. Você não quer tocar a mão nesse cara. E você nota também, não sei se vocês já observam, mas as mulheres devem observar, e os antropólogos. No Brasil, a mendiga que está pedindo dinheiro, a característica assim, do ethos brasileiro é tal que até as mendigas, sim, pintam as unhas dos pés. Assim, por que se dão ao luxo de pintar as unhas dos pés se estão numa vida tão miserável, decrépita? É porque eles são humanas, não perderam a sua humanidade, por mais decrépitos que sejam, né? Ou que os outros podem pensar. E isso é uma das coisas características que o Willem Flusser dá para o brasileiro. Agora, as perguntas sobre... a pergunta do Miguel sobre o povão ser igual em outros lugares, né? Eu acho que tem isso, tem essas divisões. O negócio de estamentos sociais que eu falei, que tem bem claro no Brasil, ela se apresenta também. A nossa herança, a nossa atualidade é uma herança também que vem do medieval e que vem das formações civilizacionais em que as castas prevaleciam, semicastas, né? Então, isso está também presente. Então, existe também um povão americano, que eles antes, quando eu era estudante lá, chamava-se da Silent Majority. Então, era como se fossem os brancos, que ficam muito humildemente, assistindo o seu futebol, bebendo a sua cerveja, etc. Mas era mais do que isso, né?
silent majority era um conceito sociológico. Os americanos são muito cheios de sociologia. Chato pra cacete você ter que ler um artigo de sociólogo americano, porque é tudo estatística. Ele só pode pensar no mundo como fossem estatísticas, né? Então, ele chamava de silent majority. Quando apareceu essa coisa do Trump, aí virou uma outra coisa, né? Como é que ele chama agora? Eu esqueci agora. Hã? Rednecks, não. Rednecks é também um restalho de gente branca que fica no sul dos Estados Unidos. Deplorable. Agora eles viraram os deploráveis, que é quase parecido com o aspecto negativo que um dos aspectos negativos do que a gente chama, entende, por povão, é deplorável, né? Sujeito deplorável, que não entende de nada, burro pra cacete, não pensa de nada da vida, não sabe o que estão as coisas acontecendo, só pensa no Flamengo e outras coisas assim. Isso é uma gozação para o meu querido amigo flamenguista aqui. Então tem também essas configurações. Em Portugal deve estar configurado aí para além das classes sociais e até para além das regiões. Tem conexões em que a cultura tradicional unifica as pessoas, ou traz sentimentos de igualdade que faz você pensar igual. Mesmo você sendo um operário de uma fábrica e você sendo um operário numa vinha, ou cuidando de oliveiras, né? Então, esses aspectos da permanência de segmentos culturais, que são os aspectos da teoria da hiperdialética, estão aí presentes. E por isso é que é tão difícil para esses sociólogos acharem que vão resolver as paradas do mundo, porque eles pensam em categorias muito consolidadas via economia ou via categorias culturais estabelecidas em alguns critérios só, né? Quando a coisa flui de outro modo e com conexões muito grandes, né? Então, esse povão como você falou, ele fica em si mesmo, ele em si mesma tem esse aspecto de ficar em si mesmado, né? Se protege dos outros porque ele sabe que é visto com os olhos meio negativos, né? Mas ele também se coordena com o resto do mundo. E essa coisa chamada Zap Zap que aconteceu no mundo é impressionante. Agora, o diálogo é contínuo. Zap Zap é um nome engraçado para WhatsApp, aqui no português. Teve uma vez que uma senhora disse: pois eu adoro o Zap Zap, porque ela não sabia dizer WhatsApp. Soava ela Zap Zap. Essas conexões deram um salto de autoconhecimento e de solidariedade impressionante, né? Quer dizer, não foi a educação brasileira que deu uma conscientização dos brasileiros, foi a intercomunicação. Eles intercomunicam-se falando, porque fica meio difícil de ficar soletrando as palavras, não é? Então, falam. E os seus vídeos e as comunicações de vídeo, até vídeo de passarinho, porque eu estudo essa coisa de passarinho, criar passarinho, que também é outro tabu na sociedade brasileira, eles comentam na voz dele, assim, cheio de graça, cheio de piadinha, cheio de não sei o que mais. Né? Então, o mundo está conectado, e esse outro mundo está grande. Então, você não vai fixar por algumas categorias sociológicas o que é esse mundo, porque é o mundo da cultura, e a cultura não é uma estrutura, a cultura é uma seiva. A cultura é sei lá, Ontem eu estava vendo uma entrevista do Tucker Carlson com um bioquímico conservador chamado Jim Tour. E ele é criacionista, estava defendendo o criacionismo. Ele é um judeu que se transformou em cristão por uma espécie de epifania, assim, uma queda do cavalo, né? Ele se transformou num cristão. E ele estava explicando esse momento dele se transformar num cristão e tentar explicar para sua mãe, como judia, como é que ele se transformou num cristão. Assim, a mãe, tá louco? Você é um judeu, como é que você pode virar cristão? Esse cara não é Deus, não! Ele
Até que a mãe dele terminou se transformando, se orientando para o cristianismo, né? Então, a conexão do povo com a ciência se dá por mecanismos diferentes que a gente não entende. Ele estava me explicando qual a complexidade. Alguém estava dizendo que tem... o que é a vida e como é que se cria a vida? Ele disse, cara, você não acredita. Já tem, desde os anos 2000, tem fulano, ciclano, beltrano, que diz assim, em 5 anos eu vou criar a vida. Eu vou dar um troço. Ele já perdeu validade. Aí outro veio e disse, não, é mais alguns anos e não acontece. Porque é muito complexo esse negócio de criar uma molécula e como é que elas se conectam uma com as outras, como é que elas soltam elementos e faz não sei o quê. Se a molécula é isso, e é o ser humano. Não é? Então, tem muitas outras formas de você pensar e de você transmitir e de você... que estão muito acima do que a sociologia pensa. Tem um outro inglês, que é amigo nosso e muito amigo particular do Peter Fry, nosso amigo, que chama-se Rupert Sheldrake, que fala nas maneiras em que as pessoas se comunicam e os animais se comunicam, não pela fala, mas por uma coisa chamada... Como é que é? Ressonância mórfica, que há uma ressonância, que as pessoas aprendem alguma coisa e essa aprendizado de alguma coisa transmite para o outro, sem querer. Querendo, como dizia o Chávez. Entendeu? Então, tudo é muito mais complexo. Então, ele estava defendendo isso, o Jim Tour estava defendendo isso, dizendo assim, agora, você quer dizer que quem fez isso foi o acaso? Era o argumento dele do criacionismo e de Deus, né? Que eu já discuti com ele e com o irmão dele, que eu não acredito nisso, mas não sei se o Flávio mas o irmão dele acredita que foi mais um criacionismo do que tipo o período cambriano, que em 5 milhões de anos botou tudo na Terra de uma vez só, né? Enfim, eu gostei muito de ver isso, né? E você, meu amigo, perguntou o que eu agora esqueci. Me recorde um pouquinho. Yo preguntaba por, en este conflicto entre los dos modelos que encuentra en Brasil su terreno de juego, su campo de batalla, ¿qué papel juegan los poderes antioccidentales como China, que también codician Brasil, Sim. no son necesariamente globalistas? Es más, a veces incluso pueden venir a Brasil con un mensaje soberanista conservador, de venidos a este eje alternativo al globalismo occidental, pues vamos a respetar vuestra identidad. Eu acho que esse é o discurso que a China deve trazer quando ele quer dizer que vinde a mim porque eu não sou um globalista do mal, não. O globalista do mal são esses caras que estão usando tecnologia CRISPR, que querem criar o homem superior, essas tecnologias de fazer você viver 130 anos. Esses é que são o mal da Big Tech, né? E do poder que os Estados Unidos têm, militar, etc., que já é um poder. Mas eu não acho que é por isso que os brasileiros que aceitam China, e tem muitos que estão aceitando, que são principalmente da esquerda, não é? Não é por essa atitude de que eles vão respeitar o Brasil. Eles sabem que não vão respeitar, que os chineses se acham o centro do mundo, assim como os indianos, né? Acham-se assim, há muitas gerações anteriores, né? Não é achar como a civilização ocidental se acha o máximo, mas ela se acha o máximo há 500 anos. Não é nada comparando com essas outras pessoas. Então, eu acho que o brasileiro não, mesmo aqueles de esquerda que estão assim iludidos de que a nova tecnologia que a China está à frente vai nos ajudar a fazer a estrada de ferro em 5 segundos, em trazer uma ordem melhor para as pessoas se comportarem direito, etc., que isso seja uma coisa que vai valorizar a cultura brasileira. Eu acho que mesmo eles pensam que a cultura brasileira é impossível de domar. Tem essa história assim, que é indomável. Mesmo as pessoas que detestam a cultura brasileira, sendo brasileira, que é indomável, é um povo indomável,
selvagem, entendeu? E então eles não têm essa ilusão de que vão se entregar assim, não. Eles fazem isso porque eles são de esquerda, de fato, né? As pessoas que querem. Tem uma certa admiração pela China fazer as coisas tão rápido, assim como a gente tinha há 30 anos, 40 anos pelo Japão fazer tão rápido, né? Terremoto, destrói a cidade, em um mês está tudo direitinho, né? Então fiquemos com o Japão e não com a China, né? Talvez. Mas há essa ilusão de que a China, no final, pela estruturação, seu povo está bem, está todo mundo com seus apartamentos, não sei o quê. A propaganda é muito forte, né, para dizer que a China está muito bem e que ela esparrama bem-estar nas sociedades que ela traz, porque ela dá muito dinheiro, ela produz, tem um superávit de $1 trilhão, superávit danado, né? Mas eu acho que não existe ilusão, mesmo naqueles de que a China tem uma cultura maleável, aceitável e que faz parte de um soberanismo, uma confederação soberana chinesa. Não, né? Enfim.